Xiii, lá vem ela de novo com esse papo de reserva de emergência. Já decorei, nem precisa me explicar. Calma, eu sei que você deve estar pelas tampas com essa história, mas minha intenção dessa vez não é falar que você deve ter reservado algo em torno de 3 a 12 meses do seu custo de vida para emergências e oportunidades. Já falei. Calma aí, vamos começar de novo? Esses dias eu estava ouvindo um podcast sobre a diferença entre se tornar rico e se manter rico. Duas situações que são consequentes, mas que requerem comportamentos praticamente opostos. Para se tornar rico, é necessário tomar risco e ser otimista. Para se manter rico, você precisa ser conservador e beirar a paranoia. Parece exagero, mas é proposital para estabelecer bem a diferença entre os comportamentos para ganhar e conservar patrimônio. Pratique estas habilidades com a sua reserva de emergência para ensaiar para quando você alcançar a riqueza que busca. A reserva de emergência é o seu dinheiro da paranoia. É necessário ser bastante conservador com esse percentual do seu patrimônio. Mesmo que ele seja pouco representativo no todo, as consequências do mau uso ou má administração dessa parcela podem ser bastante representativas. Não ter disponibilidade de dinheiro numa emergência te coloca em risco de endividamento pela necessidade do crédito mais caro do mercado, aquele que geralmente cobra juros altos. A consequência pode até não ser a necessidade do crédito, mas a impossibilidade de aguardar pelos ciclos econômicos em uma determinada classe de ativos, gerando necessidade de resgate do seu dinheiro sem a possibilidade de escolher o momento mais alinhado à sua estratégia de investimentos e gerando prejuízos. Geralmente, a conquista da reserva de emergência é o primeiro passo da construção de uma carteira de investimentos de quem está fazendo a lição de casa das finanças pessoais. Então, ela costuma ser bem dolorida porque ocorre junto com o desenvolvimento de novos hábitos e comportamentos. Se você não for cuidadoso com a proteção desse dinheiro, pode colocar todo esse trabalho em risco. Tempos atrás, a internet discutiu amplamente recomendações sobre a manutenção da reserva de emergência em fundos imobiliários. De fato, esse não é o caminho mais indicado, mas não basta dizermos isso. Precisamos analisar contextos. Aliás, a falta de profundidade e a apresentação de frases fora de contexto é muito mais pernicioso que as fake news. Cuidado! Um fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Por isso, o risco de perder dinheiro num resgate de emergência deve ser considerado. É claro que você pode dar sorte e essa emergência acontecer num momento em que o ativo está mais valorizado do que no momento da compra. Mas isso não é uma aposta para você contar com a sorte. É uma estratégia que deve ser conservadora. Então, se o risco de perder, por menor que seja, existe, não é nessa parcela da sua carteira de investimentos que você vai correr esse risco. Mas vamos a esta análise. Caso fôssemos realmente racionais e usássemos nosso conhecimento o tempo inteiro a favor da promoção da educação, oportunidades como esta seriam usadas para reforçar uma série de conceitos e não para lacrar. Quando essa recomendação foi publicada, os fundos imobiliários estavam num momento extremamente positivo. Então, foi considerado uma opção interessante, já que o ativo estava se valorizando e ainda pagando os rendimentos de aluguel. Para um investidor mais experiente, até faria sentido esse tipo de recomendação, desde que a reserva de emergência estivesse completa e com uma gordurinha, e que a recomendação estivesse completa. Faltou dizer que há um risco a ser considerado e que uma forma conservadora de fazer isso é usar a gordurinha da reserva e usar os rendimentos do fundo imobiliário para recompor esse excedente nos investimentos mais conservadores. Mas existe mais oportunidade de aprendizado aqui, na esfera comportamental, sem dúvida a mais importante para cuidar da saúde financeira. Lembra que somos seres humanos. Nesse caso, estamos o tempo todo expostos a nossos vieses comportamentais, e alguns deles foram decisivos para a recomendação vir a público. O mais evidente é o excesso de confiança, quando algo está dando certo por tempo suficiente para desvalorizar as chances de dar errado. E é aí que baixamos a guarda para o risco, até mesmo recomendando aquilo que em outras ocasiões não recomendaríamos. Por isso, lembre-se sempre, pense nos riscos e possíveis consequências antes da aplicação das estratégias e crie uma maneira de lembrar o motivo das proteções estabelecidas.
Pode ser um alerta recorrente no celular, explicando brevemente a fundamentação da sua estratégia, atrelada ao objetivo que a gerou. Outra oportunidade de aprendizado é a tênue linha entre lacrar e ser cancelado. Falar de algo revolucionário e inesperado nas finanças pessoais pode fazer seu engajamento bombar. Isso daria um up na monetização das redes, mas o efeito contrário pode ser amargo. Esse também é um viés de excesso de confiança atrelado a um atalho mental, que é o de supervalorizar algo que deu certo e contar vantagens sobre isso, replicando ou aconselhando a outros que façam o mesmo, acreditando que sempre dará certo. Cuidar do seu comportamento também é cuidar da sua saúde financeira. Conte com a Super Rico.